Bate-papo na janela, bate-papo na janela, bate-papo na janela, bate-papo na proposta de hoje janela. é a gente começar a falar de quando tudo começou, né? Quando tudo começou, o nosso encontro, eu e a Valquíria. Então, qual foi o tema que nos uniu primeiro? E aí, o tema que nos uniu foram as constelações familiares, e as constelações familiares, ela fala desse campo, né? Desse campo de percepção. Esse campo de percepção que dá-se o nome de morfogenético, né? E esse campo, ele revela, independente da tua vontade. Não existe manipulação no campo. Quem imagina que pode manipular, se engana. Então, e aí começa essa fala, né? Acho que quando a gente começou a falar sobre as percepções além do verbal, aí a gente fala do sensitivo, e aí essa percepção do que acontece com esse olhar treinado, apurado e aberto. a constelação é importante a gente, antes de entrar especificamente nela, a gente falar um pouquinho sobre o Bert Hellinger, né? Hellinger nasceu na Alemanha no ano de 1925. Sim. E ele teve uma trajetória que já tinha aquela vontade de ir para o seminário, já teve essa convivência dentro desse ambiente onde, desde muito cedo, fica conectado com o divino, né? Aprende a rezar, aprende a meditar, então, já desde muito cedo isso, fez parte da vida dele. Legal. E teve toda essa trajetória de jovem que foi convocado para a guerra, que passou por dificuldades inimagináveis para a gente, né? E que também, em razão dessa estrutura interna, talvez tenha conseguido lidar melhor com isso, né? Mas com 27 anos ele foi ordenado padre, e ele foi em seguida, a ordenação para nós é uma ordem diferente, que é Maria Hilly, é uma ordem que a gente no Brasil não conhece, né? Mas aí ele foi encaminhado para a África do Sul, onde ele foi fazer um trabalho de missionário lá. 27 anos, pensa, um menino, 27 anos, ir para trabalhar na África do Sul, no auge do apartheid, então, momentos assim, sempre momentos difíceis de lidar com o ser humano, né? Muito. E permaneceu na ordem até 19 anos ele permaneceu na ordem, e acabou saindo, na verdade, sendo meio que convocado para A guerra, né? para sair desse movimento, e ele tinha, na época, 46 anos, quando ele deixou a ordem, e foi começar a vida, vamos dizer assim, a vida fora do celibato, a biografia dele, aonde ele chega em momentos que impactam essa questão do ser humano mesmo, né, porque uma coisa é o que se prega, outra coisa é o que se faz, que é o que a gente já conversava, né, então, se pregava lá naquele momento essa igualdade, né, lá no apartheid, dentro do movimento, mas o comportamento não era bem assim, né, as refeições se davam de formas separadas, isso tudo começa, de alguma forma, a impactar no comportamento e nas ideologias próprias da situação, né, e ali começam os pequenos entraves. E na biografia dele, ele relata um fato que para mim foi bastante marcante quando eu li, que ele participou de um movimento de dinâmica de grupo, promovida por um clérigo de uma outra igreja, lá na África do Sul, e aonde no movimento que eles fizeram, ele foi deparado com um questionamento, o que era para ele se ele tivesse que escolher entre o ideal e o humano. O que ele escolheria? O ideal seria a ordem, né? As crenças, aquilo que ele prega, e o ser humano, que escolha ele faria ali. Então, ele coloca isso como um marco, e achei muito interessante um marco reflexivo, né, na trajetória dele. E daí, partindo dentro desse processo, claro que a constelação, ela é um conjunto que veio sendo formado de vários saberes, até porque naquele mesmo momento, nos anos 60 e 70, ali, foi um ano, assim, de muito movimento dentro da área da psicologia, dos movimentos, e quando ele é chamado, na verdade, vai percebendo esse conjunto todo e vai somando saberes, mas quando ele é chamado para vivenciar isso numa experiência que está acontecendo na Alemanha, ele é chamado para ocupar o papel do pai de um menino que tem esquizofrenia. E quando ele ocupa esse papel no campo dessa criança, ele percebe nele as reações que não são dele. Então, ele vivencia isso que a Cris trouxe sobre o campo. O campo não era o campo dele, o campo era o campo do menino que estava em atendimento, e ele observou o que se passava com ele ocupando aquele papel. Então, a partir dali é que começou
que começou as constelações, né? Que começou, ele começou a conseguir colocar no papel. Entendi. Colocar no papel. Na verdade, não, ele não começou a colocar no papel. Quem colocou no papel foi um amigo que começou a acompanhar os seminários, porque ele, de fato, não quis pôr isso no papel pela dificuldade que é colocar isso no papel, né? Como tu vai traduzir em palavras o sentimento que isso promove? É muito complexo isso também.